Olá, amigos, salve Maria. Imagino que vocês estejam vendo essa foto aqui, é de um espírito materializado junto a Chico Xavier. Fique aqui que nós vamos explicar tudo o que está por trás dessa foto. Então, como vocês percebem, aí há um espírito materializado atrás de um outro médium chamado Antônio Alves Feitosa. E aí, o que é materialização? Materialização é um dos fenômenos espíritas que existem. Então, nas sessões espíritas, tudo que o engenho humano, em termos de mágica e fraudes, pudesse inventar, inventou. Né? Então, numa sessão espírita, você vai ter desde levitações até deslocamento de objetos, sons estranhos, batuques e etc, etc. Um dos fenômenos propagados é a da que haveria a existência de certas materializações. E o que é uma materialização? De acordo com o padre Álvaro Negro Monte, num dos livros que nós estamos lançando na atual campanha, Erros do Espiritismo, vai dizer que materialização ela ocorre quando nós temos a aparição de certas partes do corpo de um espírito ou de um espírito inteiro. Então aí trata-se de um espírito materializado, que é o que nós vemos aí nessa foto. E como que ocorreria a materialização? Ela surge a partir de uma substância chamada ectoplasma, que é uma energia espiritual que sairia do médium pelos seus orifícios, então pelas narinas, a boca e ouvido, que é o que nós vemos aqui saindo, né, do médium Antônio Alves Feitosa. E aí, a partir desse ectoplasma, ele acaba virando como que um invólucro no qual o espírito pode se materializar. Então, essa é a narrativa e existiam, à época do Chico Xavier, médiums famosos que recorriam a isso. Né? Então, Antônio Alves Feitosa, que é esse que está aí, teoricamente, em transe e com o ectoplasma saindo de sua boca. Outra personalidade conhecidíssima, talvez a principal nessa técnica de materialização, que seria a Otília Diogo. E ela está atrás dessa cortina aí, teoricamente. E há um terceiro médium, todos próximos de Chico Xavier, que era o Peixotinho. Então, esses três se destacavam pela ideia de materialização. Então, como saiu o ectoplasma aí de Antônio Alves Feitosa e da Otília Diogo que estava atrás da cortina, pôde-se materializar o espírito, né, por causa desse invólucro. Então, essa é a narrativa, vocês estão vendo aí Chico Xavier do lado, mas qual é a verdade sobre esse fato? Né? Então, quem tem dois neurônios olhando essa foto percebe o quê? Que é simplesmente uma pessoa, né, fantasiada com panos e gases. Vejam nessa foto, isso não é claramente gases saindo da boca do médium, que estaria amarrado, e também da Otília Diogo, que estaria atrás da cortina. Né? Então, percebe-se que trata-se simplesmente de um truque de mágica. A Otília, ela fazia várias dessas sessões, ela ficava atrás de uma cortina, amarrada, então ela se desamarrava como qualquer mágico consegue fazer, vestia-se com um pano e gás e gases e saía da cortina, né? Era isso que ela fazia e voltava. Por isso que esses fenômenos espíritas eles sempre ocorrem em ambiente controlado, como um mágico. Um mágico, para fazer mágica, ele precisa de um ambiente controlado. No caso dos espíritas, uma sala escura, né, o espírito às vezes atrás de uma cortina, sem as pessoas poderem tocar no espírita. Por quê? Porque se o ambiente não for controlado, o truque não pode ocorrer. E é por isso que o médium ele nunca aparece junto com o espírito
materializado. E aí, o caso da Otília Diogo, ele foi muito emblemático, por quê? Porque ela foi pega em fraude, né? Então aqui, ó, está outra foto do espírito materializado pela Otília Diogo com Chico Xavier ao lado, né? Então percebe-se aqui um papel fundamental do Chico Xavier para legitimizar a ideia de materialização dos espíritos. E aí o que aconteceu, né? Então aqui, ó, nós vemos a Otília Diogo, que era a mais famosa dessas médiums que fazia materialização, e ela materializava a chamada Irmã Josefina, que é o que está em cima, né? Então junta-se a isso uma espécie de sacrilégio cometido pela Otília Diogo. E aí, o que as pessoas começaram a fazer, os especialistas? Começaram a comparar fotos da Otília Diogo com as fotos publicadas de pretensas materializações. O que perceberam? Que era simplesmente a Otília vestida de pano e gases. Vejam nessa primeira foto como é literalmente ela atrás de um pano, né? Até com crucifixo, fingindo ser a irmã Josefina. E abaixo, ela materializando um homem. Então, além da parte da gases e dos panos, ela colocou barba e bigode. E aí o que aconteceu? Certa feita, ela, para ter uma plástica ou algo do tipo feito de forma gratuita por um médico que era espírita, ela se prontificou a, em troca, fazer sessões dessas na casa dele. E aí o médico descobriu numa maleta todos os panos e gases que ela usava durante a sessão espírita, né? Então a revista Cruzeiro, à época, fez esse furo de reportagem que pegou todo o Brasil, e é isso que vocês veem nesse conjunto de fotos aqui, até uma atriz replicando o que a Otília Diogo fazia, e a Otília Diogo chegou a ficar presa por causa disso e a confessar que realmente ela fraudava essas coisas, né? Então vejam que coisa grave, né? Sessões de foto mostrando como seriam as materializações com a presença de Chico Xavier, ou seja, Chico Xavier estava no meio do circo e não só no dela. Então aqui está a foto de outro desses médiums famosos por fazer essas materializações, que era o Peixotinho. E aí o que você percebe? Essa foto foi feita na casa do Chico Xavier. E aí na foto está o Peixotinho meio que dormindo em transe e um boneco com uma foto, um rosto ali, tá vendo? No boneco, dizendo que aquilo era uma materialização. E depois investigaram essa foto e descobriram que o rosto era o rosto de uma atriz em uma revista. Então eles pegaram, né, a foto da atriz na revista, colocaram no boneco, prepararam o cenário bonitinho e tiraram a foto, né? Então uma coisa eram as fraudes de Otília em sessões espíritas, que envolviam truques de mágica. Aqui com o Peixotinho na casa do Chico Xavier, eles montaram um cenário para vender a ideia de materialização. Bom, e vocês acham que não pode piorar? Pode. O próprio Chico Xavier aí num cenário de materialização. O que está nessa foto? O Chico Xavier meio que dormindo em transe e aqui ele materializando um rosto de um espírito no peito. Um rosto de um espírito no peito. Gente, o comentário eu tenho que deixar para vocês de tão absurdo que são essas coisas. Então percebam a gravidade aqui, porque nós crescemos sendo doutrinados, sendo ideologizados de que Chico Xavier seria um grande médium, um homem muito bom, que faria
somente bem para as pessoas e só escreveria mensagens lindas, né? Então é todo um discurso, crescemos numa ideia de canonização do Chico Xavier profunda. Então a gente não consegue nem imaginar como Chico Xavier fazia parte desses circos, né? E é justamente para desmascarar os erros do espiritismo que nós estamos lançando uma campanha agora com 44% de desconto somente durante a campanha que trata dos erros do espiritismo em 4 livros distintos. A verdadeira face do espiritismo, do padre Álvaro Negro Monte, que está aqui. Os Segredos do Espiritismo, publicados pelo padre Júlio Maria de Lombardi. O Mundo Invisível, que é um livro excelente, publicado pelo cardeal Alex Henri Lipessier. Esse aqui tem uma pegada mais filosófica e os dois anteriores popular. E esse aqui, então, que é um livro divertidíssimo do Monsenhor João Perna, chamado As Tolices de Allan Kardec. O Monsenhor tem uma postura aqui tão enfática que você chega a rir em alguns momentos. Então, pessoal, eu não sei se vocês já tinham conhecido sobre essas histórias de materialização. Então, quando eu comecei a estudar esses fenômenos, eu fui ficando abismado, né? Porque a conclusão que você chega ao estudar esses fenômenos, como os autores desses livros chegaram, é que cerca ali de 85 a 90% dos fenômenos espíritas provavelmente são fraudes. E aí o que o cardeal vai explicar no livro O Mundo Invisível, que esses casos restantes devem ser atribuídos à ação dos demônios. Então vejam como nós precisamos alertar os católicos, então esse vídeo é para católicos, para que eles não participem de práticas espíritas. Porque ou católico ou espírita, as duas coisas não dá. Deixa o seu comentário, diga o que você acha do espiritismo, o que você acha do fenômeno das materializações e o que você acha dessa nossa campanha editorial com 44% de desconto por tempo limitado e link disponível no QR Code, comentário fixo e descrição do vídeo. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!